está aqui, pastor Gil Carlos, também falou muito. Todo dia que ele aparecia no hospital, ele falava também essa palavra comigo. E assim eu também pude entender muita coisa, irmãos. E eu espero mesmo que o que eu vou falar aqui nesta noite venha abençoar a sua vida, amém? Podemos ler, amém? Jó, capítulo 42, verso 2. Jó 42, 2, amém? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A igreja pode sentar, amém? Irmãos, essa palavra aqui falou muito no meu coração, porque Jó estava declarando que Deus tudo podia e nenhum dos nossos planos eles podem ser frustrados. E eu quero começar a contar meu testemunho. Era o meu sonho ser uma funcionária pública e esse sonho aconteceu. Eu fui chamada para o concurso do município. E quando eu fiquei muito alegre, contente, não esperava eu que ia passar todo o processo que eu passei. E quando eu cheguei para a perícia médica, e quando passamos no concurso, passamos por uma perícia médica. Tinha uma médica, irmãos, que médica abençoada, meu Deus, aquela médica. Só Jesus na vida daquela médica. Ela, todo mundo passou por ela, meus amigos, minhas amigas passaram por ela. E ela não colocou ninguém na cama, ela não fez exame físico em ninguém. Mas quando chegou a minha vez de passar pelo exame médico, a mulher fez tudo que o médico deveria fazer certo. E quando ela apontou meu abdômen, ela viu sentiu que tinha um caroço no meu abdômen. E ela virou para mim e falou assim: olha só, eu não vou te passar. Eu falei: mas por quê? Porque tem um caroço no seu abdômen. Você não sente nada? Eu falei: não sinto nada. E ela falou assim: você tem que voltar aqui tal dia e trazer uma transvaginal. Eu, tudo bem, vou voltar e vou trazer a transvaginal. Passou-se uma semana e eu voltei àquele lugar, ansiosa. Já tinha falado para a minha família toda, já tinha contado para os meus amigos. Estava muito arrasada porque os meus amigos iriam entrar e eu ia ficar para trás. E quando eu voltei naquele lugar, e já era a segunda instância, que a primeira instância era eu aparecer lá e estar apta de primeiro. Então, eu retornei à perícia médica de novo e foi diagnosticado que eu estava com mioma. E estava muito grande. E aquela médica olhou o mioma e falou: não preciso te falar nada, né? Eu estava esperando que ela ia falar: não, você vai, opera, não preciso te falar nada, né? Aí ela: não entendi. É porque você não vai entrar no concurso não, porque você está com mioma, como é que você vai trabalhar com mioma? Eu falei: mas tudo bem, mas assim, eu não vou ter um tempo, eu não vou poder operar. Aí ela ainda virou na minha cara e falou assim: por mim não. Aquela mulher foi usando para entrar no meu caminho. Mas só deixa eu dar uma pausa aqui no meu testemunho e dizer que hoje aquela mulher, ela foi no velório, só para dizer com aqueles que mexem com o servo do Senhor. Ela foi no velório, todo mundo me contou lá. Não que eu deseje isso para ela não, irmãos. Eu estou falando com quem toca no servo do Senhor. E ela foi no velório e ela caiu dentro da sepultura, irmãos. Ela está grave, internada. E voltando ao meu testemunho, porque nós temos que entender que ninguém pode mexer com servos de Deus. Ela mexeu com servos de Deus, ela mexeu com Macumba, ela mexeu com tantas pessoas que o fim dela foi, infelizmente, foi infeliz. E voltou ao meu testemunho. E aquela mulher nunca mais apareceu na minha frente depois que ela disse que eu não ia entrar. Eu passei por outro médico. Nisso, fui eu para tentar operar antes que chegasse a terceira instância, porque a segunda instância ela já tinha me aprovado. E correndo para lá, tentando procurar advogado, minha família todinha orando, meu esposo orando, minha cunhada orando. Até então nem todos sabiam o que estava acontecendo. E eu estava muito arrasada, porque se era o meu sonho, eu estava vendo meu sonho indo embora. Porque assim, era uma luta contra o tempo. Porque eram 60 dias para eu resolver, eu não tinha dinheiro, eu não tinha plano de saúde para operar. Era um corre-corre, a minha tia Nise estava vendo, presenciando. Irmãos, é muito bom quando nós temos uma família abençoada que nos ajuda. E a minha família me ajudou muito, meu esposo, meus irmãos, me ajudaram muito. E conseguimos o dinheiro da cirurgia. Conseguimos o dinheiro da cirurgia, porque nenhum médico que via o mioma, o tamanho do mioma, não queria pegar, não.
sair, não vou pegar não. Não vou pegar não. Ninguém queria pegar. Andávamos de um lado para o outro, não conseguia. Um amigão da minha mãe, que me surpreendi, que era médico, que era ginecologista, também disse não. E eu fui para o Hospital Maria Madalena para operar. Mas também, irmão, só com o dinheiro da cirurgia. Porque eu não tinha plano de saúde, só fui com o dinheiro da cirurgia. E quando eu cheguei naquele lugar, eu vi que ficar ali era um lugar muito estranho. Eu cheguei naquele lugar, sabe quando você chega num lugar e você não se sente bem? Eu senti uma presença muito ruim naquele lugar. Mas eu falei assim, Senhor, se o Senhor me trouxe aqui, o Senhor vai me tirar daqui com vida. E cheguei naquele lugar para operar no dia 13 de junho. Aquele dia foi marcante na minha vida, porque quando eu cheguei no hospital, a cirurgia estava marcada para 5 horas da tarde. E eu só fui operar muito mais à noite, porque a família do médico sofreu um acidente. Aí eu peguei para minha mãe e falei assim, virei para o meu esposo e falei assim, gente, não é possível. Eu preciso correr para operar, e se eu não operar hoje vai demorar mais o concurso e a minha saúde. Irmãos, quando foi mais 9 horas da noite, o médico falou, não, estou indo para aí, com a família dele toda internada no hospital, mas eu estou indo para aí porque eu preciso operar você. E eu fui, ele foi me buscar no quarto, e quando eu fui pelo caminho para ir no centro cirúrgico, sabe quando passa um filme na vida da gente assim? Passa tudo, passa tudo na minha cabeça naquele momento, como se eu estivesse pressentindo que algo ia acontecer. Pois bem, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu olhei, as pessoas já estavam meio que assustadas também, eu não sei se foi impressão minha. Quando eu deitei naquela cama, a única coisa que eu ouvi antes de ele me dar anestesia foi a instrumentista falando assim, gente, cadê o meu material? O meu material não está aqui. Cadê o meu material? Eu não consegui ouvir isso. A instrumentadora falando, e quando a técnica falou assim, não tem o seu material não foi limpo. Quando eu ouvi ela falar, traz ele a si mesmo, eu já falei, meu Deus, e agora eu estou aqui? Eu estou aqui agora, eu sou da área de enfermagem, eu sei que isso não pode acontecer, mas eu já estava parando de ouvir aquela voz já. E aí, eu tornei para o quarto. Teve a cirurgia, retornei para o quarto, retornei muito mal mesmo. Só que ali tudo era tão difícil, não pôde ficar minha mãe, não pôde ficar meu esposo, não pôde ficar ninguém. Fiquei no quarto, irmãos, com uma pessoa que ela é da igreja católica. Outra coisa, irmãos, vou dar uma pausa de novo. Não tenha discriminação com o católico, não tenha discriminação com o judeu, não tenha discriminação com o espírita, porque aquela mulher, ela não professava a mesma fé que eu e ela me ajudou o tempo todo. O Senhor colocou ela ali para estar comigo, ela estava com a irmã dela internada, e todo o tempo ela ia no meu ouvido e falava as rezas dela lá, e ela me protegia, e ela chamava a enfermagem para cuidar de mim. E o Senhor usou uma pessoa que não professava a minha mesma fé e me ajudou muito naquele quarto, a Anabel. Uma pessoa muito especial, queria muito que ela estivesse aqui hoje, mas ela não pôde estar. E voltando ao testemunho, quando eu voltei para o quarto, eu não quis contar para ninguém, irmãos, que eu estava com falta de ar, porque eu queria ir embora para minha casa. Só que eu estava sentindo tanta falta de ar, eu falei, meu Deus, eu estou muito mal, mas eu quero sair daqui, E fiquei ainda 3 dias no pós-operatório lá, só que era para eu ter ido para o CTI, mas me colocaram no quarto. Por quê? Porque eu paguei para a cirurgia. Irmãos, 3 dias depois, eu muito teimosa, falei, mãe, eu quero ir embora. Eu não estava bem, mas eu queria ir para minha casa, eu queria ficar com a minha família. E eu fui para casa. E foi na casa da minha mãe, no quarto dela, que eu tive uma experiência muito tremenda, irmãos. E eu até me emociono quando eu lembro, eu estava naquele quarto da minha mãe, que eu nem gosto de entrar naquele lugar, porque me dá lembranças muito ruins. E fechava uma porta, porque eu sentia muito calor, um calor horroroso, porque tiraram um dos meus ovários, eu só tenho um, então dá muito calor. E quando eu entrei naquele lugar, naquele quarto, eu falei assim, Senhor, eu não estou aguentando mais, porque eu estava mal, mas eu quis ir embora. E colocaram o telefone
do meu lado e fecharam a porta, porque as pessoas tinham que resolver coisas lá fora. Eu estava muito mal, vomitava, não comia nada. Traziam tudo que eu queria. Sorvete, tudo, e não comia nada, irmãos. E no momento ali, que eu estava ali sozinha, eu tentei chamar alguém, mas não tive força. Foi no momento que eu saí de mim, que eu morri. Eu falo que eu morri. E naquele momento que eu não estava em mim mais, eu senti, antes de eu morrer mesmo naquele lugar, eu senti alguém entrar no quarto e eu desfaleci, que era minha irmã Luciene. E naquele momento que eu morri naquele quarto, eu caía num buraco. E era um buraco muito fundo, muito fundo. E veio uma mão, mas eu era um feijão naquela mão. Eu era do tamanho de um feijão, mas uma mão tão grande, eu não conseguia ver o rosto daquele ser. Era um ser tão reluzente, ele brilhava. E eu tentava olhar para mim, quem estava me pegando naquele buraco e não conseguia. E ele me pegou no chão, me levantou, e eu olhava para um lado, olhava para o outro. E ele subia num outro lugar, não era nessa terra, não era nada daqui, era tudo diferente naquele lugar. E ele me pegou no chão e me colocou num lugar onde tinham muitas nuvens. Muitas tinham como se fossem gavetas. E tinham pessoas ali olhando para aquele ser e perguntavam: o que eu estou fazendo aqui? E ele virava para mim e falava assim: você vai ficar aqui para descansar. E eu falava assim: cadê o meu esposo? Cadê meu filho? Cadê a minha família? E ele falava assim: você vai gostar daqui, fica aqui. Ele me colocava num lugar, irmãos, com a mão dele, e me deixava ali quietinha. E eu estava tão feliz ali, tão bem. Eu começou a me dar uma paz. E eu olhei para os lados e eu via pessoas descansando, pessoas dormindo, pessoas sentadas, pessoas calmas, pessoas que tinham uma paz. E aquele ser andava de um lado para o outro, e ele passava a mão em um e cuidava, e em outro cuidava, e eu tentava levantar. Não, e ele passava a mão em mim, no meu cabelo, e falava para eu ficar deitada. E eu falava assim: meu Deus, mas o meu coração estava ao mesmo tempo querendo voltar aonde eu estava, que era aquele quarto de sofrimento, irmãos. Era tão grande no meu coração que eu não queria voltar, no fundo eu não queria voltar. Quando eu ouvi a minha irmã Luciene, eu ouvi a oração dela, eu comecei a ouvir lá, eu comecei a ouvir a oração. Comecei porque foi ela que entrou no quarto, e eu ouvi a oração. E eu ouvi, daqui a pouco eu ouvi várias orações, e eu ouvia. E aquele ser me pegou novamente e falou assim: realmente não é hora de você ficar aqui ainda não. E me tirou da gavetinha e me colocou de novo. E eu voltei. Quando eu voltei, tinha um monte de gente em cima de mim. Eu não entendi o que estava acontecendo. E aí eu fui e contei o que aconteceu. Só que depois disso eu tive que retornar para o hospital. E retornando ao hospital, os médicos diagnosticaram que os meus rins estavam parando. E aquele para mim foi o pior momento da minha vida, porque eu fui no hospital tirar o mioma e de repente meus rins começaram a parar. Alguma coisa está errada. Descobri também que eu tive septicemia, que é uma infecção generalizada no sangue, e que também não fizeram transfusão de sangue em mim no CTI. Era para ter colocado 2 bolsas de sangue, o médico não colocou. E de repente eu me via fazendo hemodiálise, colocaram uma máquina em mim, fizeram um catéter, colocaram um catéter, e comecei a colocar uma máquina em meu sangue, ele rodava naquela máquina, porque os meus rins não funcionavam mais, precisavam funcionar com aquela máquina, e rodava o meu sangue ali. Eu fazia aquilo uma vez ao dia, durante 8 horas por dia, irmãos. E eu fui parar dentro do CTI. E quantas coisas eu vi naquele CTI. Eu vi, irmãos, uma cama, essas camas elétricas, que fecham e abrem. A enfermagem do descaso foi a pior enfermagem que eu vi na minha vida. Irmãos, a cama do paciente que estava na minha frente fechou. Fechou. E o paciente entubado, o paciente ficou assim na cama, dobrado. E eu vi as cenas ali e falei: meu Deus, eu estou nesse lugar. E eu com oxigênio, me pensando assim: o que eu vou fazer comigo? E o médico, dono do hospital, veio. Aí o dono do hospital apareceu. Muito abençoado, aquele doutor também. E falou assim: meu Deus, o que está acontecendo? E quando ele chegou naquele lugar, que ele começou a ler, todos os dias de manhã ele entrava naquele lugar. E eu perguntei assim: doutor Morvan, o que está acontecendo?
Ele virou para mim e falou assim: nós estamos perdidos, não sabemos o que fazer. Não sabemos mais o que fazer com você. E foi no momento, irmãos, que tem hora, igual a irmã Trede falou, que a gente vai indo, mas tem uma hora que a gente tem que confiar, como esse hino nós louvamos, eu e a irmã Diana, tem que confiar em Deus mesmo, tem que acreditar nele mesmo, porque Ele vai te colocar em situações para você acordar para a vida cristã, porque ser crente não é vir bonitinho no culto, irmãos. Eu aprendi muito nessa minha jornada aí. Ser crente não é só vir no culto e pregar bonito e cantar bonito, não. Ser crente é domingo ir lá no hospital e dar folheto e falar a palavra e dizer para aquele que está morrendo: o Senhor te ama. Nem que seja a última palavra que ele vai ouvir. Aleluia. Porque ser crente está sendo muito fácil. Eu cansei do evangelho, onde nós vamos para uma igreja de 4 paredes. Aleluia, glória a Deus. E vamos para a nossa casa, somos egoístas. Pela bandeira churiana. Somos egoístas demais. Porque só pensamos no nosso umbigo. Só pensamos em nós mesmos. Eu estou falando para você que sai da sua casa, vai para a igreja e volta. E nada muda na sua vida. Um dia o Senhor vai te pegar. Eu estou avisando porque Ele me pegou. Porque eu era assim. Ficava o dia todo. Vendo novela à tarde. Passava a tarde vendo novela. Acordava tarde. Só pensava no trabalho. Hoje eu não sou assim mais. Hoje eu não consigo nem ficar o dia todo vendo novela. Porque o Espírito Santo me incomoda. Porque eu passei pelo que eu passei. Não queira você, irmão. Não queira você passar pelo que eu passei, né? Mude de atitude hoje. Se o Senhor te trouxe aqui hoje, porque Ele queria falar com você. Irmãos, foi tão difícil fazer esse culto. Se os irmãos soubessem, minha mãe, meu esposo foi de prova. A Diana também presenciou. Eu nem sei o que aconteceu, mas eu sei que foi prova. Porque eu quero dizer para você: mude. Antes que Ele te pegue, eu pego um filho seu. Sabe por quê? Porque Ele é amor, mas Ele foi um consumidor. Mude a sua atitude de viver. Se você é um crente, como eu falei, que vem para a igreja, volta, que não faz nada diferente, senta no ônibus, eu vou dormir. Não. Olha só, Deus te ama e tem uma obra na sua vida. Fale alguma coisa diferente. Não pense só em luxo, em cabelo, em unha. Pense em Deus. Porque quando eu estava naquele CTI, eu fui tão maltratada. Eu era serva de Deus. Eu estava comendo meu mingau, porque eu não conseguia comer nada. E a técnica pegou, viu eu comendo, cuspindo no chão e falou: que nojo. Aquilo me feriu tanto. E eu falei: Senhor, mas eu sou tua serva, Senhor, por que eu estou passando por isso? Estou te ensinando a ser diferente, a ser como eu quero que você seja. E todas as vezes que fazia aquele elogiar, esse meu coração doía. Mas um certo dia, irmãos, acredito que naquele dia o Senhor mudou totalmente a minha vida, o meu modo de pensar, o meu modo de ser, o meu modo de agir. Eu virei para o Senhor e falei assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu quero mudar de atitude. Hoje estou aqui, Senhor, implorando. Eu não quero mais essa máquina, Senhor. Eu não quero mais ver o meu sangue entrando e saindo ali, não, Senhor. Foi quando o médico entrou, virou para mim e falou assim: vamos fazer mais um hemodiálise. Eu fiquei parada, pastor: Senhor, mas como eu acabei de te falar que eu estou entregando meu coração totalmente para ti. Irmãos, muitas vezes as coisas estão muito difíceis, mas podem piorar. E depois que piora, melhora. O meu cunhado fala muito isso para mim todo dia, o pastor Júlio Carlos. Depois que piorar, pode melhorar. Mas olha só vai melhorar quando você fizer a vontade de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas querem fazer suas faculdades, passarem nos seus concursos. O Senhor estava querendo me dar o que eu mais queria, que era ser uma funcionária pública, mas para isso eu precisei primeiro passar pelo vale da sombra da morte. Irmãos, quando eu estava fazendo aquela manhã na noite que eu dormi para o outro dia eu fazer, eu vi uma batalha espiritual. Aqui estava eu num lugar escuro, sombrio. Do lado de cá tinha um monte de anjos guerreando, e do lado de cá tinha um monte de zumbi. E no momento que começou uma guerra espiritual no mundo espiritual, e viu os zumbis tentando combater com os anjos, e uma guerra tão grande, o Senhor
espiritual, irmãos, eu vi os meus olhos. E de repente, no meio daquela confusão, eu estava de longe vendo, irmãos, e aqueles zumbis, os demônios, aqueles anjos guerreando, e eu comecei a ouvir orações, 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 orações. O Senhor falava assim: você está vendo como é que a oração muda a situação? E de repente os anjos começavam a vencer os zumbis dos demônios, e os demônios começavam a cair, a cair, a cair, a cair um por um. Só que tinha um demônio, irmãos, que era tão grande, que era tão feio, e ele olhou para mim, porque ele não olhava para mim, eu olhava para o anjo, e ele olhou para mim e falou assim: você não vai sair dessa. De repente aquele anjo entrou na minha frente, pegou aquele demônio, jogou aquele demônio no chão, e ele sumiu, e de repente ficou só luz. E eu fiquei. Quando chegou de manhã, eu falei: o que aconteceu? Colocaram a máquina de novo em mim e não conseguiram fazer a hemodiálise. Eu falei: meu Deus, e o cara tentando empurrar e não conseguiu. E de repente o médico chega assim: vou fazer então outro exame. E fez o exame de sangue. Irmão, naquela peleja espiritual que existe, irmãos, não é mentira não. Existe uma guerra para você vir à igreja, existe uma guerra para você conseguir um emprego, porque nós não somos daqui. Então o inimigo ele vai tentar lutar dia e noite para destruir, para você perder. Poxa, para que servir esse Deus se eu não consigo nada? É porque você tem que ter compromisso com Deus. Aleluia. Irmãos, quando o médico chegou naquele quarto e viu o exame, ele falou assim: você não precisa mais fazer hemodiálise, porque você não tem mais nada. Aleluia. Glória a Deus. E eu fiquei livre daquele hemodiálise até os dias de hoje. Meus exames já fiz outros e não deu nada. Eu aprendi, irmãos, que é muito bom adorar o nome do Senhor, é muito bom louvar o nome do Senhor. Que hoje eu sou uma outra Juliana, que hoje eu sou uma melhor esposa para o meu esposo, uma melhor mãe, uma melhor filha, uma melhor irmã, uma melhor tia, uma melhor cunhada, porque eu aprendi. Mas, irmãos, que vocês não venham querer aprender na dor, fique de pé, por favor, porque eu quero fazer uma oração para todos aqui nessa noite. Eu quero que você coloque a mão no seu coração neste momento. Coloque a mão no seu coração aí, porque eu vou orar por você, sabe por quê? Porque eu não desejo que ninguém aqui venha aprender na dor, mas sim no amor, porque no amor é melhor. Aleluia. E eu sei que o que eu passei, eu precisava mudar. Irmãos, nunca eu sou perfeita não, mas eu estou tentando a cada dia melhorar, para melhor para o Senhor. Hoje eu trabalho no Hospital Miguel Couto. Irmãos, fui chamada no concurso, cheguei lá, não tinha bioma nenhum, aí eu descobri que a irmã, que a doutora caiu, mas eu queria até visitar ela, irmãos. Eu vou até procurar saber onde ela está internada, porque eu quero orar por ela. Hoje eu trabalho com pacientes adultos, e hoje eu conto meu testemunho no ouvido de cada um lá. Conto para todo mundo meu testemunho lá. Muitas pessoas recebem oração. E o Senhor Glória hoje a Deus. é funcionária pública. Vamos louvar o Senhor, porque Ele merece. Somos funcionária pública. Agora vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra, Deus que não perdeu nem perderá nenhuma batalha. Aleluia. Senhor, foi tão difícil chegar nesse lugar. Senhor amado, mas eu sei que o Senhor preparou, Senhor, cada pessoa que entrou neste lugar. Eu sei, Senhor, que as pessoas vão sair daqui diferentes, Senhor. Que as pessoas não vão querer, Senhor, aprender, Senhor, a te servir com amor, na dor não, Senhor. Que as pessoas não vão entrar, Senhor, pensar, Senhor, com egoísmo, Senhor. Entrar e sair da tua casa, Senhor, apenas para si. Mas eu sei que a partir de hoje, pessoas aqui, Senhor, vão aos hospitais, Senhor. Vão visitar o CTI, Senhor. Vão largar um pouco as novelas de lado, Senhor. Oh, Deus, vão largar o sono, Senhor amado. Oh, Deus amado, que o Senhor venha acordar o teu povo, Senhor, como tu me acordaste. Obrigada pela vida do meu esposo, Senhor. Pela vida do meu filho, Senhor. Pela vida dos meus irmãos, ó Pai, aqui da igreja, Senhor, que tanto oraram por mim, Senhor amado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem me acordado para fazer a tua obra, Senhor.
meus irmãos que tanto, Senhor, tem súplicas para mim naquele lugar, Senhor. Eu te louvo por cada vida que veio aqui neste culto. E eu te peço, Senhor, que venha ver resultado e que esta palavra não venha ficar, Senhor, entre quatro paredes, mas que eu venha ouvir pessoas vindo a mim dizendo assim: Juliana, ei, agora eu visito um hospital, agora eu não fico 24 horas na televisão, no WhatsApp, no Facebook, não. Agora eu tenho tempo para adorar a Deus, buscar a Deus. Eu divido uma partinha do meu dia para te adorar, Senhor. Mostra a Ele, Senhor, que o Senhor dá e o Senhor tira também. Glória a Deus. Para que possam ter mais tempo para a tua obra. Ele tira também. O Senhor está mandando eu falar assim, Senhor. Pode estar tudo bem, tudo perfeito. Eu fazendo a minha faculdade, eu no meu emprego, com o meu plano de saúde. Mas o Senhor Ele tira para que você venha estar na presença dEle. Senhor, eu te agradeço por cada vida que veio aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Vamos assim, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer Lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Diga assim para Deus: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o Meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Peça a Ele e encha-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Pede a Ele agora: usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Diga graças a Deus. Graças a Aleluia. Deus. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos terminar em nome de Jesus. Amém? Tem uma bênção aqui do lado que a gente vai compartilhar daqui a pouco. Amém? Quem entendeu?